O deputado federal André Fernandes ironizou a absoluta ausência de manifestações da extrema-esquerda após Lula promover um corte substancial nas verbas de universidades federais. Fernandes comparou com os escândalos que eram promovidos durante o governo Bolsonaro com o pretexto de defender a educação. O deputado brincou: deve ser porque esse corte foi feito com muito amor. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, o governo Lula cortou mais de 300 milhões de reais das universidades federais para o ano de 2024. 29 de dezembro, prontamente me preparei para vir aqui para a mega manifestação aqui na Avenida da Universidade de Fortaleza. Só que chegando aqui, olha só. Não tem ninguém. Eu só não entendi porque nos 4 anos de governo Bolsonaro, qualquer coisa era motivo de mega manifestação. Isso aqui era paralisado. Não passava carro, não passava moto. Era uma baderna. E agora que o governo Lula cortou mais de 300 milhões de reais das universidades federais, 153 milhões só das universidades daqui do Ceará, não tem ninguém. Mas deve ser porque esse corte foi feito com muito amor. Olá, senador, boa tarde. Como é que o senhor avalia o andamento, o acompanhamento dos casos das pessoas envolvidas com as prisões do 8 de janeiro, que estão sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive após a morte de uma pessoa envolvida nos atos do dia 8 de janeiro? Pois é, eu fiquei estarrecido, participei de uma audiência pública nessa semana e
impactou todos os presentes a opinião de familiares de presos políticos que ainda estão tendo seus direitos vilipendiados. Direito a acesso aos autos, os advogados, a ampla defesa ao contraditório, né? E pessoas com comorbidades, por exemplo, como você tem o Jorginho, que está com depressão profunda, já teve vários atendimentos e pensa em suicídio, né? Eu expus no plenário do Senado Federal um áudio mudei a voz, né, para não ser identificado, mas de um desses presos que estão com tornozeleira eletrônica, esse está com tornozeleira eletrônica, desesperado que não pode trabalhar, né, assim, sem uma luz, porque está havendo um julgamento político dentro do STF, totalmente desproporcional, dão 17 anos de prisão para pessoas que entraram aqui, enquanto traficantes corruptos estão tendo aí suas penas aliviadas. Quer dizer, as pessoas sem denúncia, as pessoas sem provas, passando por esse tipo de humilhação porque pensa diferente do sistema político. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou, eventualmente, tem que pagar, mas de acordo com a lei brasileira. Não é isso que está acontecendo e nós vamos lutar no limite de nossas forças para buscar a verdade. Eu entrei no STF essa semana também com um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje os parlamentares do Brasil e o mundo está sabendo disso, porque nós estamos denunciando internacionalmente, nos Estados Unidos, na Europa, América do Sul, em congressos, em eventos na OEA, na ONU. E vamos agora também ao Mercosul fazer esse papel, porque o mundo precisa saber que a gente não está em democracia no Brasil. É uma farsa, né? E nós temos que parlamentares pedir autorização para visitar preso político no Brasil. Olha que mancha na história da nossa República. E aqui, ontem eu peguei no plenário do Senado, era uma sessão, essa semana inteira foi sessão remota, virtual, mas os senadores que estavam quase todos assinaram, né, para visitar presos. Tem pessoas como, por exemplo, o Naime, que foi bater no hospital com dores, com problemas graves, continua preso. O Silvinei Marques, também, Vasques, o Jorginho, né, e outros brasileiros que estão com seus direitos desrespeitados, direitos constitucionais. Então, eu já consegui, junto aos colegas do Senado, aprovar uma audiência pública também aqui na Comissão de Segurança, para ouvir os advogados dos presos, ouvir juristas. Até o ministro Alexandre de Moraes foi chamado também pelo Senado. Vamos ver se ele vai vir. Se respeita esse parlamento, já é bem a quinta vez que é chamado, não veio nenhuma, mas a gente vai realizar essa audiência com ele ou sem ele, né? Para que a gente possa ouvir as pessoas e que tudo isso que está acontecendo no Brasil fique às claras. O que está oculto precisa ser revelado à população e a injustiça tem que terminar nesse país, que é um país de gente pacífica, de gente do bem, de gente que não merece esse tipo de ditadura que nós estamos tendo aqui. Senador, e como é que o senhor avalia a questão da atenção aos direitos desses presos, aos direitos humanos? Está tendo uma normalidade no acompanhamento desses casos? Muito pelo contrário, né? A gente viu um brasileiro morto e a família dele estava aqui no Congresso. Olhar nos olhos das filhas dele é uma coisa que dói, porque são duas adolescentes com sonho de ser médica, passaram. Mas estão com a dor profunda de uma morte injusta, né? Um assassinato sob a tutela do Estado brasileiro, porque o pedido tinha sido feito há 2 meses e meio, 8 pedidos de soltura dele da PGR, né? E o cara foi morto, morreu ali sem atendimento praticamente. Então é um absurdo que o STF, que alguns ministros estão fazendo, é desumano. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso um dia, a gente sabe, a história da humanidade é assim, vai ser mostrado isso. Mas eu acredito na capacidade de reflexão.
todos esses parlamentares, essas pessoas que estão lutando com coragem contra esse sistema, mostrando os abusos que estão acontecendo, sempre de forma respeitosa, de forma pacífica, ordeira, mas com argumentos claros que a Constituição do Brasil está sendo rasgada. Um dia a história vai reconhecer isso. Eu espero que essa injustiça barre, porque tem gente sofrendo. Enquanto eu estou concedendo essa entrevista para você, as pessoas estão me assistindo em casa, no trabalho, tem gente sofrendo ainda. Tem gente presa, político preso. Hoje você tem jornalista, sabia disso? Colegas dele que estão presos. Com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social, um instrumento de trabalho por decisão judicial derrubado, né? Então é um absurdo que a gente está vendo no Brasil com empreendedores que geram 22 mil empregos, como o Luciano Hang, ainda com as redes sociais dele bloqueadas. Que país é esse? Com o senador tendo o seu gabinete aqui, e não é por corrupção, tendo o seu gabinete invadido, parlamentar com passaporte retido, com rede social bloqueada, né? Esse é o Brasil que você acha que tem democracia? Não tem. Vamos encarar. Por isso muitos brasileiros estão indo para a rua. Dia 10, né? Eu estarei com eles, né? Inclusive para que a gente não tenha um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, um político que a vida toda dentro de sindicato, com ideologia, que vai para o STF, que já é tão criticado por ter politicagem dentro, interferência. A gente não pode, a gente tem que resguardar. O Senado está se levantando, finalmente. Não vamos deixar o Senado cair. Precisamos do apoio da população para que os direitos das pessoas sejam respeitados, porque mesmo depois da morte do Clériston, tem gente ainda com comorbidade, gente ainda sem denúncia, preso preventivamente, quanto a lei é muito clara, e a gente não pode descansar com relação à injustiça. Como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele mesmo diz, um convite para você, ele dizia também o seguinte, um grande humanista, pacifista: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, que a maioria da população é composta de gente do bem. Então vamos nos unir de forma serena, tranquila, mas com persistência, com resiliência, para que o bom senso prevaleça, a verdade e a justiça em nosso país. Muito obrigado pela